diálogo que os militares tinham, do ponto de vista da publicidade, restrito a um tipo de público. Chico Buarque, Gilberto Gil, eles conseguiram dialogar muito melhor com o jovem. Os militares apelaram, em certo sentido, para aquela máxima de Nelson Rodrigues: jovens envelheçam. Acontece que os jovens queriam maio de 68 aqui. Eles não queriam envelhecer. Na década de 60, a sociedade ocidental passava por uma transformação profunda. Crenças, valores e tradições que se acumularam durante os séculos passaram a ser contestadas. O movimento hippie dos Estados Unidos e os acontecimentos de maio de 68 na França são reflexos dessa revolução cultural que ocorria no Ocidente, quando jovens e estudantes protestavam e entravam em confronto com a polícia exigindo mudanças sociais. Usando a máscara de demandas sociais genuínas, como a liberalização sexual, o movimento por paz mundial, aborto e a quebra da noção tradicional de família, jovens eram usados como massa de manobra de uma trama que não conseguiam ver. Percebendo que a classe trabalhadora não havia aderido à revolução como Marx havia previsto, o filósofo comunista Georg Lukács concluiu que o movimento revolucionário não deve se preocupar com a destruição do capitalismo, mas sim das bases da civilização ocidental: a filosofia grega, o direito romano e a religião judaico-cristã. O fundador do Partido Comunista Italiano passa a escrever os Cadernos do Cárcere, onde relata que a estratégia marxista deve acontecer no meio cultural, destruindo todos os valores, a moral, a religião e a família. Para isso, os comunistas devem ocupar espaços e exercer controle dos meios educacionais, das instituições religiosas, dos meios de comunicação, a fim de pervertê-los e criar um novo modo de pensar. Ideologia lewicowa zawładnęła umysłami nie tylko mas, do których była adresowana, ale intelektualistów, klerków, nauczycieli. Nie były masy, tylko przywódcy i nauczyciele narodów. Ci, którzy mają rząd dusz. A ideia de que você não vai causar uma revolução, mas você vai causar uma hegemonia, e essa hegemonia você vai acordar um dia sendo comunista. Tipo assim, né? Porque vai haver uma normalização de uma visão de mundo, e essa normalização vai causar aquilo que o comunismo teria fracassado no seu primeiro momento através da luta armada. Tudo isso deveria ser feito de maneira silenciosa, para que as pessoas fossem conduzidas a essa hegemonia cultural sem que percebessem, passando a raciocinar nos termos da linguagem socialista sem se dar conta. Se o socialismo econômico falhou, se as ditaduras comunistas todas acabaram em genocídio, foi na guerra cultural que a esquerda conseguiu seu grande triunfo. O Brasil vai virar o país mais gramscista do mundo. Itália e França, que são dois países onde o gramscismo pegou, nunca chegaram ao nível de gramscismo brasileiro. Qual que é a grande questão do gramscismo? O que ninguém entende disso no Brasil? A melhor forma de você ser um gramscista ortodoxo é nunca tendo ouvido falar em Gramsci. Ele quer hegemonia. Ele não quer a revolução da caserna. Ele não quer coturno. Ele não quer uniforme. Ele quer uma cultura onde você sempre vai repetir os mesmos termos. Por que hoje toda esquerda fala sempre machismo, racismo, homofobia? Isso é gramscismo. As ideias do Antônio Gramsci chegaram no Brasil a partir de 64, 65, graças ao Enio Silveira. Nós precisamos montar um movimento sindical, um movimento cultural. Quando começa a conversa das guerrilhas, a esquerda ela se biparte. Não é um conflito, mas uma espécie de divisão de trabalho. Onde uma parte pequena foi para as guerrilhas, para morrer nas guerrilhas, todo mundo sabia que eles iam morrer, enquanto a outra parte, chefiada pelo Luiz Carlos Prestes, mais ligada ao antigo partidão, incluindo o Enio Silveira, se dedicava a estudar a estratégia do Antônio Gramsci e a aplicá-la. Então aí começa, vamos dizer, a ocupação de espaços na mídia, no show business, em tudo quanto é lugar. Então esse trabalho ele foi se gestando nas universidades, o gramscismo foi se desenvolvendo, Fernando Henrique Cardoso foi um dos primeiros divulgadores do Gramsci no Brasil, e isso foi formando a mentalidade das esquerdas. E junto com Antônio Gramsci veio o negócio da Escola de Frankfurt, que ia mais ou menos na mesma direção. Por exemplo, para o pessoal da Escola de Frankfurt, o proletariado já não era mais a classe revolucionária. Ele podia ser uma das classes revolucionárias, mas não tinha o papel preponderante. Então eles admitiam a entrada de novas classes
revolucionários como os intelectuais, os estudantes, o lumpenproletariado, prostituta, drogado, bandido, etc. Bandidagem toda, evidentemente. Aos poucos, a nova estratégia revolucionária se infiltrava através das universidades, especialmente em instituições como a União Nacional dos Estudantes. A cultura popular se disseminava. Inspirados pelos movimentos internacionais, a rebeldia tomou conta da juventude brasileira. Nós vamos ter a disseminação de poemas, a disseminação de festivais, os festivais acontecendo de fato dentro do próprio período. Nós vamos ter a maior quantidade de filmes sendo feitos, nós vamos ter a forma como ser oposição ao período militar passará a ser cool. Então, ou seja, a pessoa ela entendia, ainda que como um jovem alienado ou um adulto alienado, que comprar aquele material fazia dela um transgressor do próprio regime. Nós vamos ter essa popularidade. Qual era o grande barato para quem fazia humanas na USP entre 71 e 74? Tomar batida escondido ali perto da Avenida Rebouças. Aí ficava todo mundo bêbado às 2 horas, 3 horas da tarde. Né? Ficava falando mal dos milicos. Um grande barato naquela época. Enquanto que, por exemplo, Chico Buarque, o próprio Gilberto Gil, o próprio Caetano Veloso, organizando festivais de alta relevância cultural, sob o ponto de vista de que alcançavam pessoas, tinham protagonismo, começaram a ditar certas regras. Então o movimento da contracultura no Brasil, ele foi muito forte. A esquerda festiva era divertida, a maconha, a praia, a farra e tudo mais, é normal. Isso muito antes existiu em Woodstock, existiu em 68. Há um movimento anti-autoritário, um movimento de contestação. Ao mesmo tempo, a produção cultural nunca foi tão ativa. Durante a década de 70, a mídia, uma vez apoiadora da intervenção militar, agora aos poucos ia sendo dominada pela esquerda através da ocupação de espaços. Na grande e na pequena eles dominaram tudo. Não havia uma publicação de direita. Nada. Zero. Claro que havia editoriais de direita. Por exemplo, chegaram a ler o editorial do Globo, às vezes o editorial era frequentemente a favor do governo e contra a esquerda. Mas só o editorial. Então era aquele espacinho que generosamente a redação dava para o dono do jornal. Aqui você pode escrever o que você quiser. No resto mandamos nós. E se você pega nomes como, por exemplo, Narciso Calil, ou Milton Severino da Silva, que eram caras importantes na revista Realidade, depois foram para a mídia alternativa, depois voltaram. Eram os mesmos caras, porra. Eles mandavam numa coisa como mandavam na outra. Em 1974, Ernesto Geisel é eleito pelo Congresso, o que marca o fim dos governos de linha dura na presidência. Prometendo promover a reabertura após anos de repressão contra guerrilhas terroristas e o endurecimento do regime, Geisel convoca o general Golbery Couto e Silva para ser figura importante da transição. Ele será o responsável pela teoria que trouxe consequências incalculáveis para a política brasileira. Preocupados com os protestos estudantis e o descontentamento com o regime, o governo adota uma tática para lidar com as tensões cada vez mais presentes na sociedade. E a ideia do Golbery, que ficou famosa, que é da panela de pressão, né? A sociedade tem uma panela de pressão que vai estourar a qualquer momento, então precisa aliviar essa pressão. A pressão é o quê? É permitir que dentro da esquerda, né, surja uma esquerda, vamos dizer assim, moderada, que controle os seus radicais. Então, os militares derrotam a guerrilha no campo bélico da luta armada, né, no campo militar, que é o que os militares realmente sabem fazer. Para que isso não aconteça de novo, eles liberam a esquerda para ela se articular, né, os movimentos, vários movimentos comunistas, se articular dentro das instituições. E o que os militares fazem, na verdade, eles entregam a universidade para a mão da esquerda. Que era justamente onde os comunistas estavam se especializando em atuar, porque eles estavam começando a ler o Antônio Gramsci. Quando o Geisel e todo aquele momento da ditadura simplesmente esquece a cultura da esquerda, ela vai simplesmente perseguir o terrorismo, ela deixou que a esquerda cultural contasse a história do terrorismo, da perseguição ao terrorismo. E nunca mais você vai ouvir uma palavra como terrorismo de esquerda no Brasil. Os professores de história, a teoria da panela de pressão do general Golbery, vai dizer exatamente isso, ou seja, lá eles precisam falar livremente. O que viraram as universidades brasileiras? Pessoas que falam, eu estudei história, sendo que elas estudam historiografia marxista para tudo.
Eu sempre achei, vamos dizer, que a ênfase